Vocês não vão acreditar qual é a primeira escritura que eu tenho escrita aqui. Romanos 1,16. Falando sobre profético, glória a Deus, a unção profética. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus que traz salvação a todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Continua dizendo, é o poder de Deus. Não é a condenação que leva as pessoas à salvação. Não é o julgamento que leva as pessoas à salvação. Não é um espírito crítico. Não é o medo que leva as pessoas à salvação. Não é o evangelho apenas com palavras que leva as pessoas à salvação. É o poder, porque o verdadeiro evangelho fala que o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. O verdadeiro evangelho inclui compartilhar sobre o reino dos céus estar próximo, significando o poder milagroso de Deus. O que há no céu? Tudo o que é sobrenatural, cura, liberdade e a vida abundante. Isso está próximo, isso está perto, o reino dos céus. E como Jesus disse quando estava compartilhando para espalhar o evangelho, ele diz: preguem que o reino dos céus está próximo. E então ele diz: curem os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Então, se estamos falando sobre o evangelho e espalhar o evangelho, é disso que Deus está falando. Pregar que o reino dos céus está próximo. Não falar que o reino dos céus é apenas o lugar para onde você vai quando morrer, mas que o reino dos céus está próximo. Que Jesus pode te curar e te libertar e fazer qualquer milagre que você precise na sua vida agora mesmo. E então, demonstrar esse poder. Ser um vaso que Deus usa para resgatar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, para que possam experimentar o céu na terra e viver o céu na terra e refletir o céu neste mundo escuro. E ser a luz neste mundo escuro. Aleluia. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Então, se você realmente ler isso com atenção, em vez de apenas ver como um versículo familiar, você vê que está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. Não existe evangelho sem o poder de Deus. É o poder de Deus que ressuscitou Jesus do túmulo. E é assim que temos a salvação. E, aliás, esse mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus do túmulo é o mesmo poder de Deus que expulsa demônios e cura enfermos. É o mesmo poder de Deus que todo crente, todo ministro deveria carregar em suas vidas e demonstrar, para que Deus possa curar e libertar as pessoas e revelar seu amor em poder às pessoas. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, sempre que estava ministrando, se você observar os evangelhos e realmente ver como Jesus estava ministrando, como ele falava, o que ele fazia, ele sempre ministrava com amor e sempre ministrava com poder. Amor e poder. Na verdade, ele demonstrava seu amor liberando seu poder e resgatando pessoas do domínio do diabo e curando pessoas de doenças que o diabo colocou nelas. Como o testemunho que acabamos de ouvir. Presos em cativeiro, presos em luxúria, pornografia, julgamento, condenação, religião. Mas ao encontrar o poder de Deus, revelou quem ele realmente era, revelou seu amor sobrenatural, incondicional e misericordioso. Não um amor deste mundo, não um amor condicional. Mas seu poder revelou seu grande amor.
Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então é isso. Sabe, Paulo diz: Eu não vim até vocês com palavras sábias e persuasivas, mas vim com a demonstração do poder de Deus, porque se eu viesse até vocês com palavras e não com poder, falando sobre Jesus, pregando sobre Deus, pregando o evangelho sem a unção, a fé de vocês estaria apoiada na palavra de um homem. Isso é muito como ouvir falar de alguém incrível. Se eu te dissesse agora, há um homem ali que eu conheço, ele é incrível, ele me ama e, na verdade, ama você, mesmo sem nunca ter te conhecido, ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Ok, isso faria você amar essa pessoa um pouco, mas imagine realmente conhecer essa pessoa. Olhar nos olhos dessa pessoa e ver o verdadeiro amor e sentir o abraço e simplesmente conhecer essa pessoa. Agora você realmente vai conhecer e se apaixonar por essa pessoa. Então, quando pregamos sem o poder, estamos pregando sobre Jesus, mas não permitindo que Jesus se mova através de nós e toque os outros. E até mesmo quando a palavra de Deus está sendo liberada, a unção está fluindo, algumas pessoas até são libertas durante uma mensagem. E assim, mesmo através da pregação com poder, o poder de Deus é demonstrado, pessoas são libertas. Aleluia! Além disso, a unção alimenta o espírito. Realmente abre os olhos espirituais, há uma obra espiritual acontecendo em alguém, em vez de apenas ouvir uma mensagem inspiradora sobre Jesus, que soa muito boa, mas não transforma. Não carrega o poder para transformar. Aleluia. Então é por isso que Paulo diz que não veio com palavras sábias e persuasivas sem poder, ele veio com palavras simples e demonstrou o poder de Deus para que a fé de vocês não se apoiasse nas palavras de homem, mas no poder de Deus. A fé de vocês se apoiaria no poder de Deus, significando que vocês realmente conheceriam Jesus e veriam e saberiam o quanto ele é maravilhoso, quão incrível é o amor dele, que é um amor que vocês nunca provaram nessa terra, um amor que nunca nenhum humano pode te dar. E então vocês poderiam se apaixonar por ele por si mesmo, entregar suas vidas a ele por vontade própria, desejar com o coração entregar suas vidas a ele em vez de fazer o que as pessoas dizem o que vocês devem fazer. Em vez de entregar suas vidas a Jesus baseados no medo de ir para o inferno. Porque se você entregar sua vida, se tornar cristão baseado nessas coisas, qualquer coisa que não seja baseada no poder de Deus e encontrar Jesus e se apaixonar genuinamente por ele, se for baseada nessas outras coisas e não isso, não no poder de Deus, não em encontrar Deus, isso não é uma fé real. Isso não é uma rendição real. Você nunca será capaz de viver rendido a Jesus a menos que realmente encontre Jesus em seu poder. E qual é o principal modo? O principal modo, tipo, 90% das vezes, eu não tenho a porcentagem exata, mas o principal modo pelo qual Deus vem em poder é através de vasos. É na igreja, tanto a igreja quanto os crentes como a igreja, que são equipados pela igreja para ser a igreja no mundo. Aleluia. Então, Jesus, sempre que estava ministrando, nós não temos tempo para ler todos os evangelhos hoje, mas esse deve ser o seu dever de casa. Ler com a lente dos evangelhos, vendo realmente como Jesus falava com os pecadores, com os não salvos, com os desprezados, os perversos. Como ele agia, o que ele fazia, o que você vai encontrar é que ele fala com amor, bondade, compaixão e misericórdia. O que você vai encontrar é que ele não trata as pessoas como se fossem más e perversas. Ele não olha para elas com um olho de desprezo. Embora Deus pudesse muito bem julgá-las, ele escolhe não fazer isso. Ele escolhe, em vez disso, se apresentar a elas, mostrar às pessoas seu amor maravilhoso. Porque é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos 2,4. A bondade de Deus tem a intenção de te levar ao arrependimento. Mais uma vez, não é condenação, julgamento ou medo que levam as pessoas ao arrependimento. É somente a bondade.
Jesus sabe disso. Jesus quer que as pessoas se arrependam, todas as pessoas se arrependam. Mas a única maneira de elas se arrependerem é através da bondade. Quando as pessoas encontram a bondade de Deus, é quando se apaixonam por Ele e escolhem, por vontade própria, entregar suas vidas a Ele. Aleluia. Então Jesus continua mostrando bondade, bondade, gentileza, compaixão, misericórdia, graça a esses pecadores, a essas pessoas fazendo todo tipo de coisas perversas. E como ele faz isso? Ele ensina sobre o reino. Ele as apresenta ao caminho do reino. Este é um caminho melhor, este é um caminho lindo, este é o caminho da salvação. Mas ele faz isso, ele não faz de forma baseada em medo. Ele não faz isso com um tom de culpa, condenação ou medo. Tipo, se você não se arrepender, vai para o inferno. Você precisa decidir agora. Deixe-me ver suas mãos. Você não vai encontrar isso nos evangelhos. Ele ensina sobre o reino. Ele ensina de forma simples. Ele não ensina com pressão. Porque você precisa saber: Deus é gentil. Deus é manso. Ele não força as pessoas. Porque isso faz parte do seu amor. Ele não é um Deus manipulador. Ele deseja que você o deseje. É isso que ele quer. Ele quer que você realmente tenha um relacionamento com ele, não forçar-se sobre você. E então, ele sabe disso. Isso significa que você precisa ter livre arbítrio. Isso significa que ele precisa ser paciente com você. Significa que ele precisa ser gentil, manso. E significa que ele precisa continuar mostrando sua bondade, até que as pessoas, seus olhos se abram mais e se apaixonem. Então, é isso que ele faz nos evangelhos, é isso que ele faz. Ele ensina sobre o seu reino de forma simples, sem pressão, apenas ensinando de forma simples sobre o reino. E então, ele sempre demonstrava o poder de Deus. Há uma escritura que diz que ele ia de cidade em cidade, Jesus ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando e expulsando demônios. Não apenas pregando, pregando e liberando o poder de Deus, resgatando o seu povo. Ele mostrava seu amor através desse poder de libertar as pessoas. E essa foi uma das grandes maneiras pelas quais as pessoas se apaixonaram por ele. Essa foi uma das grandes maneiras pelas quais elas encontraram sua bondade, que Jesus as libertava de suas opressões demoníacas, das coisas com as quais elas sofriam, estavam em uma prisão espiritual por toda a vida. E só essa libertação, essa bondade levou muitos a virem até ele, como Maria Madalena, com muitos demônios, que se tornou uma discípula. Aleluia. Então, Jesus nos ensina o caminho para realmente ser a luz do mundo, o caminho para conduzir pessoas à salvação, conduzir pessoas ao arrependimento, que é através da bondade e o poder de Deus, a bondade e o amor revelados, a bondade e o amor de Jesus revelados através do poder de Deus. Aleluia. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse a ele: Zaqueu. Esse era Zaqueu, então Zaqueu era um cobrador de impostos. Aliás, antes de continuarmos, vou te dar um pouco de contexto. Zaqueu era um cobrador de impostos. E naqueles tempos, os cobradores de impostos eram muito imorais. Eles se aproveitavam das pessoas e ganhavam dinheiro em cima das pessoas. Então, basicamente, roubavam dinheiro das pessoas de uma maneira muito perversa. Eles também eram vistos como traidores, trabalhando para os romanos, sendo judeus. Os romanos simplesmente oprimiam os judeus. Então, eles eram vistos pelo povo de Deus, eles, os cobradores de impostos, eram vistos como alguns dos mais perversos da sociedade. Você consegue imaginar agora? Eu não estou dizendo para você julgar pessoas agora, mas você pode apenas imaginar quem você veria como fazendo as coisas mais perversas na sociedade? Apenas pense por um segundo. Apenas visualize essas pessoas.
Coisas que te incomodam, maldades que você vê acontecendo, que você acredita que estão acontecendo no mundo. Apenas pense. Pense nisso na sua mente, ok? Essas pessoas são como Zaqueu. E vamos ver como Jesus trata Zaqueu, tá? Zaqueu sabia de todo o mal que você acha que essas pessoas que você está imaginando agora estão fazendo. Jesus sabia de ainda mais mal, algo ainda além da superfície em que Zaqueu estava, sabe? As profundezas do mal, as profundezas da perversidade no coração. Mas é assim que Jesus trata Zaqueu. Quando Jesus chegou ao lugar, ele olhou para cima e disse a ele: Zaqueu, desça imediatamente. Eu preciso ficar na sua casa hoje. Então ele desceu na mesma hora e o recebeu com alegria. Todas as pessoas viram isso e começaram a murmurar. Ele foi ser hóspede de um pecador? Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver enganado alguém em qualquer coisa, vou pagar de volta 4 vezes o valor. Jesus disse a ele: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Só medite nesse versículo por um instante. Apenas pense por si mesmo antes de eu compartilhar como Jesus tratou Zaqueu. Primeiro de tudo, ele passou de ser tão perverso para ser chamado de pecador bem rápido. E Jesus nem precisou apontar os defeitos dele. Jesus nem precisou apontar a perversidade dele. Ele não precisou dizer: Você está fazendo coisas perversas. Se você continuar desse jeito, vai para o inferno. Você está atrapalhando a sociedade. Você está trazendo corrupção para a sociedade e isso não pode ser permitido. Esta sociedade precisa ser piedosa. E eu não vou tolerar essa maldade que está corrompendo as crianças. O seu exemplo, o que você está fazendo. Jesus não disse nada disso. Ele não disse. Ele disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa hoje. Agora, o que aconteceu com isso é que Zaqueu estava em uma árvore olhando para Jesus, ele estava curioso, ele estava aberto. E então Jesus está ali no meio daquela multidão. Ele é uma pessoa muito importante e tantas pessoas querem passar tempo com ele. Ele tem muito trabalho importante de Deus para fazer, mas ele vê Zaqueu e diz: Eu te amo. Eu quero mostrar bondade e amor para você. Eu quero passar tempo e mostrar bondade e amor para você, simplesmente porque eu te amo. Porque você é filho de Deus. Não é por causa do que você fez que eu te amo, mas porque você é filho de Deus e eu quero que você seja conduzido à salvação. E a única maneira de você ser conduzido à salvação é conhecendo a minha bondade. Não o meu juízo, não a condenação. Era isso que estava acontecendo. Foi isso que Zaqueu sentiu quando Jesus disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa hoje. E Zaqueu, simplesmente experimentando aquele amor e aquele poder, porque era o poder de Deus, não era um amor deste mundo. A unção se movia através de Jesus enquanto ele olhava para ele, enquanto falava aquelas palavras. E Zaqueu imediatamente se arrependeu. A bondade imediatamente levou Zaqueu ao arrependimento. Ele se arrependeu por vontade própria. Jesus nem precisou pregar nada para ele. Ele apenas mostrou amor. E isso foi suficiente. E assim Zaqueu, por conta própria, se arrependeu, tipo, se arrependeu completamente. Jesus podia ver que ele tinha se arrependido totalmente. Ele não estava apenas falando palavras que iam deixar Jesus feliz ou algo assim, porque ele estava nervoso. Não. Para Jesus dizer hoje a salvação chegou, isso significa que Jesus podia ver que esse homem, Zaqueu, tinha se arrependido completamente. Tinha decidido completamente se afastar dos seus caminhos maus e se voltar para Jesus. E então, sobre Zaqueu, Jesus diz: Hoje a salvação chegou a esta casa, significando: Zaqueu, você está salvo, porque ele podia ver no coração dele. Foi uma transformação completa.
uma virada completa para Jesus. Agora, Jesus nem precisou pregar toda a história do evangelho para ele. O que estava por vir, porque ele não tinha sido crucificado, sabe? Nem ressuscitado. Mas ele não precisou dizer: levante a mão se você está pronto para entregar sua vida para mim. Ele não precisou dizer: ok, agora repita uma oração depois de mim. Repita essas palavras depois de mim e então você será salvo. Porque na Bíblia, aliás, diz: você será salvo quando crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Quando se trata de como as pessoas serão salvas, é isso que está escrito. Não diz nada sobre um certo tipo de apelo, uma oração que você tem que repetir depois de mim, ou mãos levantadas. Isso não está escrito na Bíblia. Os caminhos de Deus são simples, mas a religião torna tudo complicado. Mas os caminhos simples de Deus são mais poderosos. A simplicidade é mais poderosa porque é apenas amor, bondade e o livre arbítrio das pessoas, em vez de religião, condenação, julgamento, medo, rituais. Isso confunde as pessoas. Representa Jesus de forma errada para as pessoas, a ponto de fazê-las nem querer realmente entregar suas vidas para Ele. Mas se nós simplesmente fizermos como Jesus fez, mostrando nada além de bondade para as pessoas e não julgamento, então elas vão se arrepender por conta própria. Nós não precisamos fazer tanto trabalho, carregar tanto peso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Apenas faça as coisas do meu jeito. E eu me movo poderosamente através de você e muitas salvações virão através de você. Aleluia. Glória a Deus. Agora lembre-se do que eu disse, lembre-se de como eu quis que você imaginasse quem você vê hoje como os mais perversos na sociedade. Pessoas que cometeram crimes, pessoas na política, em um certo partido político, líderes. Zaqueu. Eles são como Zaqueu. Como devemos tratá-los? Se nós realmente queremos que eles sejam salvos, como devemos conduzi-los à salvação? Desse jeito. Esse exemplo de Jesus. De nenhuma outra forma, qualquer outro jeito que não seja esse é vinho velho. É o jeito dos fariseus. Um jeito mal perverso, que afasta as pessoas, que representa Jesus de forma errada para as pessoas. Eu estava no avião 2 dias atrás e havia um senhor ao meu lado e todo mundo estava assistindo ao jogo do Dodgers na tela dos assentos. Tinha acabado de começar enquanto estávamos no avião. Ele estava vindo para Los Angeles, mora na região de Los Angeles e tinha uns 60 e poucos anos. Ele estava tão focado no jogo e então, de repente, os Dodgers começaram a perder feio. De repente, ele perde o interesse no jogo, se vira para mim e puxa a conversa. Imediatamente, isso leva ele a compartilhar os pesos que ele carrega no coração por um familiar que estava tão oprimido. E esse homem sentado ao meu lado diz que só fala com Deus quando as coisas estão dando errado. Mas ele estava tão desesperado, ansiando que esse familiar que tinha TDAH, depressão, pensamentos suicidas, estava tão travado, não conseguia seguir em frente, não conseguia fazer nada, se distraía tão facilmente, ele estava tão desesperado para que ele recebesse ajuda. E eu pude compartilhar com ele, glória a Deus, sobre o nosso Jesus que vem em poder para libertar. Ele ficou tão cheio de esperança enquanto eu compartilhava testemunhos, enquanto eu falava sobre o nosso Jesus. Ele ficou tão cheio de esperança, ele ficou tão animado. Eu tinha um panfleto da Igreja 5F, eu dei para ele e dei instruções: assista a oração de libertação e cura, seu irmão ou seu familiar. E ele mesmo tem opressão, traumas. Ele ficou tão animado, glória a Deus. Mas sabe, conforme eu falava mais e mais sobre Deus com ele, ele começou a se abrir mais e dizia coisas como: eu vejo no trabalho dele, ele vê tantas pessoas que são. Quer dizer, ele trabalhava na aplicação da lei. Então ele via tantos assassinatos, ele via tanta maldade acontecendo e ele dizia: eu não sei por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas.
E enquanto ele falava, eu via algo que é tão comum para a maioria das pessoas que não são salvas. Elas já ouviram falar de Jesus, especificamente na América. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Elas ouviram um evangelho parcial que não inclui o poder. Então isso está errado. Isso, na verdade, não é o evangelho de Jesus, porque o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. E assim, muitos cristãos hoje estão cheios de julgamento. Eles estão agindo como fariseus e eles não estão liberando o poder de Deus que ajuda as pessoas, que liberta as pessoas dos seus caminhos maus. E então, as pessoas, quando têm opressão, elas não querem estar fazendo as coisas perversas. Tipo o testemunho que ouvimos hoje, com luxúria e pornografia e essas coisas. E você está em um casamento e sabe, e está fazendo essas coisas pecaminosas. Mas a maioria dos homens, a maioria de qualquer pessoa que está oprimida fazendo coisas pecaminosas, se é um crente, não quer continuar fazendo essas coisas. Mas não conseguem parar sem o poder de Deus, porque a opressão demoníaca te prende como se você estivesse em uma prisão. E você está tentando, com jejum e oração e tudo, menos o poder de Deus, menos a unção. Você está tentando todas essas coisas que estão na Bíblia, que são coisas boas de fazer conforme o Espírito Santo guia, mas você precisa ter o poder, porque é somente o poder de Deus, a unção que destrói o jugo. Não é jejum e oração que destroem o jugo. Não são as obras que destroem o jugo. É somente a unção. O jejum ajuda a diminuir a carne. Todos nós temos que negar a nossa carne, crucificar a carne. Todos nós temos que fazer a nossa parte para acender o nosso espírito, fazer o nosso espírito se tornar mais forte. Temos que fazer a nossa parte, que são essas disciplinas espirituais, que podem incluir oração e jejum. Essas são algumas das coisas que fazem o seu espírito se levantar. Mas a questão é que, se você está preso, você pode jejuar o dia inteiro, todos os dias, orar o dia inteiro, todos os dias, assistir a 5 cultos por dia e ainda assim estará preso. Esse é o testemunho de muitas pessoas sentadas aqui agora e assistindo, não é? Porque é somente a unção que destrói o jugo. Então, o que vemos em grande parte do cristianismo hoje são pessoas sendo como fariseus, não fazendo o que Jesus fez, não tratando esses Zaqueus dos dias de hoje como Jesus tratou. E elas estão cheias de julgamento e tentando fazer as pessoas se arrependerem através de julgamento e medo. Enquanto isso, nem estão ajudando as pessoas, nem estão liberando o poder de Deus sobre as pessoas para que elas possam parar com sua maldade. Nós precisamos ter olhos de graça pelas pessoas. As pessoas estão sendo perversas porque estão oprimidas por demônios. Elas precisam do poder de Deus. E como elas recebem o poder de Deus? Buscando a Deus. Quando você o busca de todo o seu coração, você o encontrará. O nosso trabalho é ser a luz, ser atraente, ser o sal, para que as pessoas desejem vir para a igreja. Que as pessoas vejam os frutos do Espírito Santo, que, aliás, são o oposto de julgamento: orgulho e medo. O nosso trabalho é ter os frutos do Espírito Santo, ter bondade e amor e compaixão e misericórdia e alegria, em vez de desgraça e tristeza. Tipo, o mundo está tão mal hoje, todas essas pessoas da política são tão más hoje, todas essas pessoas são tão perversas, isso me dá repulsa. Isso não é alegria. Isso não é paz. Isso não é bondade. E isso não vai atrair os perversos, aqueles que estão agindo em maldade, a querer a vir te ouvir mais. Olha, nós precisamos ser a luz que faz as pessoas quererem ouvir mais sobre Jesus, ouvir o nosso testemunho, nos levar a sério, aceitarem o nosso convite para virem à igreja, para assistirem ao nosso culto online. É assim que somos luz e sal. O contrário repele. E o meu coração queima para que os crentes ao redor do mundo entendam isso.
Entendam que vocês estão sendo como fariseus e afastando pessoas em vez de conduzi-las a Jesus. Que o que vocês estão fazendo é perigoso, é mortal, que Deus vai julgar vocês por serem responsáveis por conduzir pessoas ao inferno. Por julgar pessoas, por representar Deus de forma errada. Você está afastando as pessoas. Em vez de plantar sementes nas pessoas para conduzi-las a Jesus, você pode literalmente estar plantando sementes nas pessoas para que elas se afastem de Jesus. Isso é sério, povo de Deus. Isso é sério. Nós precisamos levar isso a sério, mais a sério e ter o temor de Deus. Aleluia. Mateus 12:36. E sabe, são palavras fortes as que eu estou dizendo. Mas há um momento em que precisamos falar o que a Bíblia diz. Quando ela diz essas coisas fortes, não apenas o que é confortável de ouvir. Mateus 12:36. Você pode ter certeza disso. Aliás, isso não é Velho Testamento. Isso não é Velho Testamento, isso é Novo Testamento, isso é Mateus. Isso é Jesus falando. Você pode ter certeza disso. Quando chegar o dia do juízo, todos prestarão contas de toda palavra descuidada que tiverem falado. As suas próprias palavras serão usadas como evidência e suas palavras declararão se você é inocente ou culpado. Mateus 7:1 diz: Não julgues, para que você não seja julgado. Agora, essa é a única coisa pela qual Jesus diz: Eu vou te julgar. Porque outros pecados, quando você se volta para Jesus e você pede perdão, ele os apaga completamente. Mas sabe o que os fariseus faziam? Eles estavam fazendo todas as coisas certas por fora, mas estavam julgando e não se arrependeram desse julgamento. É por isso que eu digo muitas vezes aqui: o orgulho é a coisa mais perigosa. Porque você pode pensar que é um grande cristão, mas está fazendo a pior coisa. A coisa pela qual Deus vai te julgar. Enquanto as outras coisas, contanto que você se volte para Jesus e peça perdão, ele apaga todas. Mas como os fariseus, eles continuavam com seu julgamento. Então, se você aceita o orgulho, se não leva isso a sério e não ter o temor de Deus antes de julgar as pessoas, é perigoso. É como se convidasse a si mesmo para ficar cego. E é por isso que você vê tantos crentes hoje que estão tão ousadamente, com tanta confiança, pregando, falando, usando suas plataformas com muitas pessoas, com julgamento. Eles não têm medo de julgar e falar de forma tão afiada, ousada e julgadora. É porque estão cegos. Estão cegos pelo orgulho. Tiago 2,13 diz: Porque o juízo sem misericórdia será mostrado a quem não teve misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Então, isso está dizendo a mesma coisa. Misericórdia é mostrada a todos. Mas se você julga as pessoas sem ter misericórdia e graça por elas, o julgamento será mostrado a você. Isso também é Novo Testamento. Aliás, isso é muito sério porque representa Jesus de forma errada. É por isso que Jesus fala com tanta firmeza sobre isso quando julgamos pessoas. João 7,14. Agora diz: Não foi até a metade da festa que Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como este homem conseguiu tanto conhecimento sem ter sido ensinado? Jesus respondeu: O meu ensino não é meu, vem daquele que me enviou. Quem escolher fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo.
Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é um homem de verdade. Nele não há falsidade. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês a cumpre. Por que vocês estão tentando me matar? Então eles dizem a Jesus: Você está possuído por demônio. Esses são os fariseus falando. Quem está tentando te matar? Jesus disse a eles: Eu fiz um milagre e vocês todos ficaram admirados. E ainda assim, porque Moisés lhes deu a circuncisão, vocês circuncidam o menino no sábado. Agora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que que vocês estão com raiva de mim por curar o corpo inteiro de um homem no sábado? Parem de julgar pelas aparências, mas julguem corretamente. Agora, este último versículo aqui, este versículo é o que muitas pessoas, muitos crentes, usam para justificar o julgamento. Julguem com justiça. A outra tradução, julguem com justiça, é outra tradução disso. Mas você vê o contexto dessa escritura, onde diz julgar corretamente? Está no contexto dos fariseus, falsamente acusando Jesus, julgando-o de forma tão dura e errada quando ele era inocente, porque em seus corações estavam cheios de julgamento. Então, o contexto disso está, na verdade, dizendo o oposto de que muitas pessoas interpretam para justificar o julgamento que querem colocar sobre os outros. Na verdade, mesmo que diga julgar, porque você precisa entender, a Bíblia foi traduzida. É por isso que é importante ler diferentes traduções para realmente entender o significado, para realmente receber a revelação. Então, o que Jesus está dizendo, basicamente, é: vocês não estão olhando para os meus frutos. Vocês, com orgulho e ceticismo em seus corações, não estão discernindo que eu sou de Deus e que não há nada além de bons frutos na minha vida. Ao contrário, vocês têm orgulho e ceticismo, um espírito crítico e julgamento quando não é o seu lugar para julgar. Glória a Deus. Então, quando diz julguem corretamente, julgue com justiça, está dizendo para discernir. Discernir entre o que é verdadeiro ou falso. Discernir: isto é verdadeiro, piedoso, bons frutos, ou isto não é. E, aliás, isso não está dizendo que você deve se tornar um juiz ou ser julgador. Está simplesmente dizendo: é assim que você deve ter discernimento, seja isso discernimento de ministros, se são verdadeiros ou falsos, ou uma grande forma de usar esse versículo é discernindo quem você deve trazer para perto na sua vida. Porque você não deve trazer todo mundo para perto. Então, traga para perto apenas aqueles que você discerne que têm bons frutos. Ao mesmo tempo, você precisa ter compaixão pelas pessoas. Glória a Deus, você precisa ter compaixão pelas pessoas, sabe? E vê-las com olhos de graça e entender que as pessoas erram. Nenhum de nós é perfeito. Amém? Aleluia. Não podemos ter um olhar tão crítico, tipo, porque muitas vezes as pessoas têm uma fraqueza que não é a sua fraqueza. Elas têm uma fraqueza que não é a sua fraqueza, é a sua força. E assim, a fraqueza delas você pode julgar erroneamente, esquecendo que você mesmo tem fraquezas ou já as teve. Talvez Deus tenha te transformado agora. Amém? Voltando a Mateus 7:1, não julgues para que não sejas julgado. Pois da mesma forma que vocês julgam os outros, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, também será medida a vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando o tempo todo há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro tire a trave do seu próprio olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, no versículo 1 diz para não julgar, ou você também será julgado. Mais uma vez, isso é Novo Testamento, isso é Jesus falando. Pois da mesma forma que você julga os outros, você será julgado. Agora, outro motivo pelo qual Deus quer que você realmente saiba que não é o seu trabalho julgar, é o seu trabalho discernir.
mas é para o seu próprio bem espiritual. Em relação à última escritura que compartilhei sobre julgar com justiça, tem a ver com o seu próprio bem espiritual. Julgar, mas o termo correto seria discernir. Amém? O seu próprio bem espiritual. Quero dizer, quem você deve trazer para perto e a que mestres deve ouvir. É aí que você discerne. Estes são maus frutos, esses são bons frutos, mas nunca é a hora de vocalizar julgamento sobre o que você discerniu. Nunca é hora de se colocar como juiz. Isso é o ponto. Jesus, Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Se alguém tem o direito de julgar, é apenas eles. Ainda assim, eles não julgam. Jesus não julga. Ele dá às pessoas uma chance. E há um dia do juízo, mas nesta terra, ele não julga. Ele mostra compaixão, ele mostra misericórdia, ele mostra bondade àqueles que ele poderia julgar, certo? Então, ele nem está julgando ainda, e os cristãos estão julgando os outros. Quando sabe de uma coisa, todo crente, todos nós éramos pecadores. Todos nós costumávamos ser pecadores. E alguns ainda pecam às vezes. Quando você realmente entrega a sua vida a Jesus, você não é mais escravo do pecado, mas se tornam filhos de Deus. É por isso que não nos chamamos mais de pecadores. Não dizemos que somos perfeitos. Erros podem ser cometidos, mas essa não é a nossa identidade. Aleluia. Agora, Jesus disse, João capítulo 3, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. Eles a colocaram no meio do pátio e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Agora, na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres até a morte. Então, o que você diz a fazer? Qual é a sua sentença? Eles disseram isso para testar Jesus, esperando ter motivos para acusá-los, mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. No entanto, quando insistiram em perguntar, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então ele se abaixou novamente e começou a escrever no chão com o dedo. Eles ouviram a sua resposta e começaram a sair um por um, começando pelos mais velhos, até que ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho com a mulher em pé diante dele no centro do pátio. Endireitando-se, Jesus disse à mulher: Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá, de agora em diante, vá e não peques mais. Agora, com base no contexto do que Jesus fez e disse à mulher, podemos concluir que não disse vá e não peque mais, com condenação. Podemos concluir que ele diria assim: vá e não peques mais, certo? Sem condenação, sem julgamento, mas com amor. Então, Jesus diz aqui: você só tem permissão para julgar outra pessoa se nunca, jamais tiver pecado. Isso desqualifica toda pessoa nesta terra, todo crente. Desqualifica. Deus é o único que tem o direito de julgar. Primeiramente, todos nós já fomos pecadores. E pense assim: você pode estar vivendo uma vida justa agora, mas houve uma época em que não vivia. E agora você vê outras pessoas que estão, neste momento, vivendo o que foi a sua antiga época. Por que você a julga? Essa é uma das razões pelas quais Jesus diz: você não tem o direito de julgar. Além disso, você não sabe o que as pessoas passaram e o que as levou a agir do jeito que agem. Meus preciosos e incríveis pais estão aqui hoje. E eu honro vocês dois por me criarem bem, por me ensinarem de forma que eu não me desviasse do caminho de servir a Deus, de amar a Deus.
E o exemplo deles é de humildade e pureza, e eu realmente nunca ouvi nenhum deles julgar outra pessoa. Tipo, falar com um espírito crítico, condenar outras pessoas. Eles nunca fizeram isso. Tinham tanta pureza no coração e amavam a Deus, e nós nunca faltamos um culto de domingo. Eles serviam a Deus toda semana. Minha mãe dirigia o coral da igreja, meu pai cantava no coral. Eu comecei a cantar no coral da igreja quando estava na sexta série, mais ou menos. E eles simplesmente amavam a Deus e o seguiam todos os dias. Esse foi o meu exemplo. Mas nem todos tiveram essa criação. E eu realmente não acho que eu seria quem eu sou hoje se não fosse por vocês, mãe e pai. É, eu realmente não acho que eu poderia ser um Paulo que se costumava a ser um Saulo. Mas talvez eu tivesse que passar por muitos pecados horríveis como Saulo passou antes de se tornar Paulo, pelos quais eu não precisei passar. Então, isso é a graça de Deus. Eu não fiz nada, eu não fiz nada quando nasci para merecer tê-los como pais. Eu não fiz nada. Eu tive uma graça e um favor especiais sobre mim. E então, se eu consigo, nos meus 20 e poucos, 30 e poucos anos, viver de forma justa e santa, é somente pela graça de Deus que ele me deu esse favor. Nem todos tiveram a mesma graça e favor nessa estação da vida que eu tive. Está disponível para todas as pessoas, mas para algumas, ela vem mais tarde na vida se elas buscarem a Deus, sabe? A graça e o favor vêm mais tarde na vida. Então, quem sou eu para julgar alguém cuja criação foi de abuso, negligência, cheia de pecado, pais cheios de pecado e cometendo todo tipo de maldade em sua vida? E eu não vou lhes dar um pouco de graça? Como você acha que eles vão se tornar até que pessoas como você plantem semente após semente que atrai as pessoas para a luz de Jesus, onde elas entregam suas vidas a Ele e passam de um Saulo para um Paulo? Mas naquela estação em que eles ainda são Saulo, quem sou eu para julgá-los? Então é isso. Deus está abrindo seus olhos agora para que você entenda, para que tenha o temor de Deus, que é muito errado julgar. Porque nunca devemos nos colocar no assento de juiz julgando as outras pessoas. Amém? Imagine que a pessoa que você está julgando, que hoje é um Saulo, será um Paulo de quem você pode até aprender algum dia. Isso é a Bíblia. E os discípulos. Quero dizer, Paulo se tornou um líder acima dos discípulos que ele perseguia em sua época de Saulo, na sua estação de Saulo. Mas foi a luz de Jesus que levou Saulo ao arrependimento, não foi? Ele apareceu para ele e simplesmente disse: Saulo, por que você está me perseguindo? Não foi com condenação, foi com bondade. Ele não listou todo o mal que ele fez, nem o repreendeu. Deus tem o coração do pai do filho pródigo. Esse é o coração de Deus, braços abertos, pronto para recebê-lo, quando ele quiser se arrepender, sem julgamento. Então, aleluia. E então ele abre os olhos dele, Jesus nem mesmo o puniu. Ele simplesmente é salvo. Ele começa a se tornar discípulo, aprendendo as coisas de Deus e começa a ministrar, andando no extraordinário poder de Deus. Atos 19:11. Aleluia. Mateus 7:1. Não julgue para que não sejas julgado, pois da mesma forma que você julga os outros,
você será julgado, e com a medida que você usa, também será medida a você. Porque você olha o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave do seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando o tempo todo há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro tire a trave do seu próprio olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, pessoas que julgam, elas veem um cisco no olho de alguém quando tem algo muito maior que um cisco em seu próprio olho, uma trave. O que isso significa é que o julgamento é pior do que aquilo que você está julgando em alguém. A trave é maior que o cisco, certo? Mas lembre-se, quando Jesus fala sobre as coisas que ele se opõe, é apenas ao orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, julgar é por isso que julgar é tão ruim, tão grave. E muitas vezes, sabe, às vezes nem há um cisco no olho de ninguém, como os fariseus estavam julgando Jesus sem parar. Quando eles tinham uma trave no olho, mas Jesus tinha algum cisco no olho? Não, não tinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, há uma grande transformação que Deus está trazendo ao corpo de Cristo agora. Ele está purificando a sua noiva. Uma das grandes maneiras pelas quais ele está purificando a sua noiva é removendo esse orgulho e julgamento que são tão predominantes em grande parte do corpo de Cristo hoje. Ele está tirando essa feiura que afasta as pessoas do mundo em vez de atraí-las para Jesus. E ele está colocando humildade, ele está mostrando às pessoas o jeito certo de serem humildes, puras, compassivas e bondosas e misericordiosas como Jesus é. O que você realmente precisa entender é que fomos chamados para ser a luz na escuridão. E como somos luz? É muito simples. É mostrando o amor de Deus ao mundo. Mostrando o amor de Deus, não mostrando a ira de Deus. Instilando o temor de Deus, liberando o poder de Deus. É o poder de Deus que traz o temor de Deus sobre as pessoas. Não o medo projetado sobre as pessoas. O temor de Deus é um de reverência. O temor de Deus vem do amor de Deus, no seu coração por ele. Não vem de ter medo de Deus. Temor de Deus é ter reverência, ter respeito. Porque você o ama tanto, porque você respeita tanto ele, sua Bíblia, sua palavra, seus caminhos, que você não quer desagradá-lo. Queremos ser pessoas que conduzam outros, que conduzam aqueles nas trevas a esse grande amor de Deus. Que eles se apaixonem profundamente por Jesus. Que o maior desejo deles seja agradá-lo e não pecar e não fazer coisas más. Mas a única maneira é através da bondade e de revelar o poder dele. Eu compartilhei com o Senhor no avião, sentado ao meu lado, sobre o poder de Deus. E que a razão pela qual as pessoas fazem coisas más é porque ainda não encontraram o poder de Deus que conduz à salvação, que as liberta da opressão demoníaca. E como isso vai acontecer é quando a igreja fizer a sua parte, se levantar com amor e poder, sem vergonha do nosso Jesus e do Evangelho, porque é o poder de Deus que traz salvação. Quando os crentes param de ter uma aparência de piedade, mas negam o poder que pode transformá-los. Quando os crentes aceitam Deus em todos os seus caminhos, o seu poder,
Assim seremos vasos do seu poder, do seu amor, da sua luz. E as pessoas serão transformadas, pessoa por pessoa, e isso vai afetar a sociedade, vai afetar todos ao seu redor. Seremos vasos do seu poder. A luz de Jesus é irresistível, é tão poderosa, é tão forte, ela vence toda a escuridão. Mas somente a luz e o sal. Um crente sem a verdadeira luz não trará mudança. Pode até causar dano, como os fariseus fizeram. Mas se todo crente agora, e há uma grande parte do corpo de Cristo que ainda está no vinho velho, que não está abraçando o poder de Deus, que está sendo farisaico e julgador. Mas e se todos os crentes aceitassem Deus em todos os seus caminhos, fossem verdadeiramente luz, refletissem a luz de Jesus, revelando o poder e o amor de Jesus? Quantas pessoas seriam transformadas? Cada esfera de influência mudaria, o seu local de trabalho mudaria, as pessoas parariam, elas se arrependeriam, entrariam no amor de Deus, agiriam como Jesus. No seu trabalho, na sua família, no seu negócio, em cada esfera. Em esferas onde as pessoas têm influência e poder e dinheiro. Deus quer todas essas pessoas, líderes no governo. Ele quer que conheçam o seu amor e poder, eles também são filhos dele. E a única maneira de eles serem conduzidos ao arrependimento é conhecendo a bondade de Deus, encontrando o seu poder que os libertará da opressão que os faz fazer coisas más. Esse é o caminho. Aleluia. Esse é o único caminho. E eu quero encorajar todos vocês. Quero encorajar todos vocês a levar a sério o representar Jesus bem. Levem isso a sério. Porque toda semente que vocês plantam é tão poderosa quando vocês amam bem as pessoas, quando as amam sem julgamento e sem condenação. Seja pessoalmente, seja nas redes sociais, é uma semente poderosa que vocês estão plantando que vai gerar uma colheita que vai levar essas pessoas para Jesus. Mas se fizerem do jeito típico, popular, comum dos cristãos de hoje, no vinho velho, vocês podem até afastá-las de Jesus. Eu quero encorajar todos vocês, guerreiros do avivamento, a levarem isso a sério, a entrar totalmente no vinho novo. Vocês não podem ser puxados pelo encanto da multidão. O encanto da multidão, entrar na onda, fazer o que é popular. Lembre-se do que eu compartilhei na semana passada. Que compartilha como há alguns que estão segurando o vinho velho que eles gostam. Esse modo de julgamento que é tão comum no corpo de Cristo é uma das grandes áreas do vinho velho que muitos gostam de segurar. É hora de deixar isso ir. É hora de se render completamente a Jesus e ser realmente como Jesus. Amar as pessoas como Jesus amou Zaqueu, a mulher que cometeu adultério. Cada pessoa na sua vida pessoal, pessoas que você vê nas notícias, pessoas que você vê no mundo, líderes neste mundo, líderes na América. Você os vê fazendo coisas más, quero te encorajar toda vez que você vê isso e vê maldade a renovar a sua mente com o que eu compartilhei hoje. Renove sua mente. Este é um Zaqueu. Este é como uma mulher que cometeu adultério dos dias de hoje. Como devo tratá-los no meu coração e com as minhas palavras? Aleluia. Eu levo muito a sério representar Jesus bem. As pessoas estão observando. Elas estão me observando, mas também estão observando você. Como compartilhei no domingo passado, você tem uma esfera de influência, mesmo que seja pequena, pode haver um Saulo que vai se tornar um Paulo dentro da sua esfera de influência, certo? Cada pessoa é importante e elas estão olhando para você. Elas estão olhando para o seu exemplo.
Deus está nos chamando para ganhar todas as pessoas. Então, a maneira de fazer isso é focando em Jesus, focando em ser a luz, não se envolvendo demais com outras paixões que possamos ter, que podem até ser boas, entrar nas modas e ondas do momento, mas focar unicamente em ser a luz de Jesus, manter nossos olhos em Jesus. É assim que o maior número de pessoas será conquistado para o reino. Você posta alguma coisa julgadora online, as pessoas estão observando. As pessoas se afastam. Mesmo que não se afastem de Jesus, podem se afastar de você. E Deus queria usar você para levá-las a Jesus. Era isso que Deus tinha planejado fazer, amém? Vamos amar bem as pessoas, povo de Deus, exército do avivamento. Vamos amá-las bem. Aqueles que estão agindo de maneira má, perversa, ame-as. Mostre bondade, mostre misericórdia. Amém? Aleluia! Aleluia! Vocês estão prontos para amar bem? Você pode se colocar de pé agora. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Quero encorajar todos vocês agora. Apenas tire um momento com Deus e se arrependa de qualquer forma de julgamento que possam lembrar agora. Seja por palavras que você falou a pessoas, seja por coisas no seu coração, seja por coisas que você tenha postado. Isso é muito importante, se arrepender disso, porque essa ação é uma ação de renunciar o julgamento no seu coração. Porque quanto mais você julga, mais o diabo envia pensamentos de julgamento para você. Então, enquanto você renuncia a essas formas específicas em que tem sido julgador com as pessoas, o diabo tem que fugir de você. Os planos de enviar julgamento e orgulho para a sua mente, para o seu coração, os pensamentos de entrar na onda do julgamento, de ser fariseu, o diabo não conseguirá mais enviar isso, ou pelo menos não com tanta força, enquanto você renuncia a isso agora. Quero te encorajar a falar em voz alta agora com Deus, a falar do seu coração e simplesmente dizer: Deus, eu renuncio e me arrependo de julgar as pessoas. E seja específico agora. Seja específico agora. É muito importante ser específico, porque você está sendo liberto dessa fortaleza de vinho velho, uma das maiores fortalezas de vinho velho no corpo de Cristo hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Shoria barabarasikia. Oshia la carria barabaraka. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E eu quero encorajar todos vocês agora a renunciar ao espírito religioso. Renunciar ao julgamento das pessoas. Renunciar a serem julgados. Porque para alguns de vocês, isso os levou a querer julgar outras pessoas porque foram julgados por outros. Obrigada, Jesus. E eu te encorajo agora a dizer a Deus: Deus, eu não quero mais ser julgador. Eu não quero ter um espírito crítico com as pessoas. Eu não quero entrar na onda desse cristianismo julgador de vinho velho. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ver as pessoas como o Senhor as vê.
Me ajuda, Deus. Me ajuda a amar as pessoas como o Senhor me ama. Me ajuda a mostrar graça e misericórdia às pessoas, como o Senhor mostrou graça e misericórdia a mim. Me ajuda a amar as pessoas como o Senhor amou Zaqueu. Dá-me os teus olhos. Sharia barabarara surya barabararakia. Ela la 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 corra barabararashia mananananakaria. Ea barabararara suna nananashia. Ea rabaraba. Eu vejo Deus te dando olhos espirituais para discernir vozes erradas que você tem ouvido e que abriram portas para esse julgamento no seu coração. Obrigada, Jesus. Que os seus olhos espirituais se abram mais. Que os seus olhos espirituais se abram mais. Obrigada, Jesus. Eu declaro agora que o julgamento saia dos corações, de todos os seus corações agora. Espírito crítico, espírito religioso precisam sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. O orgulho deve sair em nome de Jesus. E eu declaro que todo o trauma que veio de pessoas que te julgaram, de pessoas que te acusaram falsamente, precisa ir embora agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que o amor de Jesus arda mais no seu coração, que a compaixão arda mais no seu coração em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.